Muito obrigada, Inês, por estarmos aqui a falar sobre a Europa. E se falássemos da Europa, vamos falar da Europa. Tu és presidente da Câmara da Almada e a dimensão local e regional é uma dimensão importante no contexto da União Europeia. Portanto, estamos a falar de dois níveis diferentes, um nível supranacional e um nível local. E, exatamente porque as regiões são importantes, a União Europeia dispõe de fundos estruturais que visam financiar projetos das regiões. Quando eu digo das regiões, digo dos municípios. E eu gostava de ter a tua opinião sobre como é que os fundos estruturais, como é que os fundos europeus são importantes para o teu trabalho enquanto Presidente da Câmara. Bom, então, Margarida, começo por agradecer o convite para aqui estar nesta série de podcasts, que quase uma centena, que certamente serão um testemunho muito importante destes 2 últimos anos muito especiais no desenvolvimento da Europa. Relativamente à pergunta, bom, é evidente que os fundos estruturais têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos municípios, até porque se a própria gênese e o sentido destes fundos estruturais é para garantir um desenvolvimento dos países do interior do espaço europeu de forma equilibrada e justa, não é? E Claro. diminuir a diferença entre países. E, portanto, estarmos todos a caminhar de alguma maneira de forma coerente e reduzir as discrepâncias entre os muito ricos e os menos ricos, os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Ora, essa política só é possível se no interior de cada um dos países isso também funcionar, e os fundos estruturais europeus, no fundo, o que têm permitido é isso também, que é, dentro de cada país, apoiar ou permitir políticas e investimentos que venham a reduzir a diferença também ao nível local e regional. Até agora, os fundos estruturais europeus, nós sabemos, têm sido fundamentais e muitos destes investimentos passam pelo envolvimento dos municípios, seja na criação de equipamentos escolares, de equipamentos de saúde, equipamentos culturais. Há alguns também muito importantes naquilo que é a requalificação do espaço público, do espaço de lazer. Este ano, relativamente ao PRR, e provavelmente depois iremos mais em detalhe, vão ser fundamentais para tentar diminuir o déficit abissal que nós temos ao nível da habitação pública e resolver este problema que as pessoas estão muito focadas com a situação. O Primeiro-Ministro dizia talvez há mais de um ano atrás, que o direito à educação, o direito à saúde tinham-se previstos na Constituição, tinham-se consagrado, mas que tínhamos que chegar aos 50 anos do 25 de Abril e consagrar também o direito à habitação. Sim, isso eu não tenho dúvidas sobre isso, e acho que houve, não é de agora, não é de agora, houve... Portugal tem tido uma estratégia, não sei dizer, nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, desde o PER, no fundo o programa PER, que também já tinha fundos europeus, que do meu ponto de vista, é catastrófica, porque apostou muito no desenvolvimento das políticas habitacionais ao nível da propriedade, portanto, com o que isso significa para o endividamento das próprias famílias e a criação de situações de grande fragilidade e precariedade, até da sustentabilidade financeira das famílias. Veja-se na altura da Troika, veja-se na altura dos subprimes, nem é a Troika, é antes, a altura dos subprimes, quando de repente o mundo inteiro praticamente estava à venda. Sabemos que não era uma crise nacional, mas aconteceu isso. E depois, mesmo agora, sempre que as taxas de juros sobem, ainda por cima com esta particularidade de Portugal ter taxas variáveis maioritariamente, coisa que não acontece nos outros países europeus,
Quer dizer, isto expõe as famílias portuguesas a uma grande, grande fragilidade. E, sobretudo, faz com que não exista, de facto, um mercado de arrendamento, E, porque não portanto, há. achas que é possível, e é essa, digamos, a tua linha de trabalho, é possível usar os fundos europeus para poder criar melhores condições em matéria de habitação? Essa é uma prioridade que tens no Não, Conselho. eu aplaudo a decisão do governo que desde a primeira hora, o PRR são fundos excepcionais, não é? Exatamente. Devido à pandemia, mas que desde a primeira hora teve o bom senso de dizer, então se há fundos excepcionais vamos canalizá-los para um problema que se tem vindo a adensar e que precisa de facto de um investimento muito substancial, que é a questão da habitação, e voltarmos a ter respostas de habitação pública, não apenas para os mais desfavorecidos todos, a tradicional, aquele que nós chamamos tradicionalmente de habitação social, mas também para uma classe média, que é aliás um sistema que já existe noutros países, Sim, sim. até em França, que é Paris fez há muitos anos um os três investimento, níveis, exatamente. e o grande investimento. E nós andamos por Paris e não fazemos a mínima ideia da quantidade de habitação pública que ali está no centro e como isso Exatamente. é fundamental até para manter uma classe média no coração das cidades, porque se não fosse isso, eu estou convencida que se não fosse a habitação pública no centro de Paris, numa cidade como Paris, por isso simplesmente já não havia classe média em Paris há muito tempo. Pois, Há exatamente. muito tempo, porque há famílias ainda menos. E mesmo assim, mesmo Paris tem grandes deficiências a esse Exato. nível. E, portanto, em boa hora, este governo tem a consciência e tinha o conhecimento dessas soluções. Estamos a implementá-lo de forma tardia, é verdade, mas pronto, como diz o povo, mais vale tarde do que Tarde do que nunca. nunca. E acho muito bem que a questão da habitação tenha sido uma prioridade. Para a Almada é fundamental. É assim, a Almada é provavelmente dos municípios, estando nos 10 primeiros municípios em termos de tamanho, de importância e até da riqueza do país, uma coisa é certa, é provavelmente dos municípios com maiores dificuldades ao nível da habitação. Mas o governo português fez, eu no Parlamento Europeu integro um grupo de trabalho em que acompanhamos a preparação, a aprovação e a realização dos planos nacionais de reformas e de Hum, investimentos, dos PRRs de todos os países. E, de facto, Portugal, por comparação com outros países, deu enfoque, valorizou sim, e bem. significativamente a habitação. E bem, é isso, né? E ainda bem que o fez. Isso ficamos muito contentes com isso. Para além disso, há uma questão agora que eu acho que é fundamental e também estamos aqui falando enquanto autarca da Almada, que é uma excelente notícia, que é verdade que quando nós vemos grandes números e médias, às vezes omitimos um bocadinho o que é uma realidade Sim, sim. local. É verdade que a Almada, por se encontrar na área metropolitana de Lisboa, se nós fizermos a média da riqueza da área metropolitana, está muito acima. Muito impulsionado, e bem, isto não é uma crítica, por municípios como Lisboa, Oeiras, Cascais, que de facto, e bem, A tem. Almada era, é prejudicada estatisticamente falando, digamos. É porque se é fundamental desenvolvermos o interior do país, e eu não ponho em causa isso, a verdade é que os maiores problemas sociais e as situações, muitas vezes, até de miséria, onde é que estão em Portugal como noutros países? É nos arredores das grandes metrópoles. Aliás, aquilo que se fez agora com a revisão daquilo que nós chamamos as MUTs, que são, digamos, as Isso. unidades territoriais, eu penso que um dos primeiros casos foi exatamente em Berlim. Ou seja, em que Berlim, o Grande Berlim, era uma NUT e se percebeu que tinha que se libertar dessa unidade territorial, a periferia dividir a região de Berlim para, exatamente, onde se encontravam classes e grupos muito desfavorecidos e que, do ponto de vista estatístico, eram prejudicados no acesso aos fundos europeus. Sim, e que punham os municípios numa situação impossível de gerir. Porque, como nós sabemos, os fundos europeus podem ser um apoio fundamental e que a grandeza do apoio
estamos a falar entre apoiar entre 80% e 40%. 40%, exato. Para municípios que muitas vezes têm situações sociais muito complicadas, portanto, têm orçamentos já de si muito mais sob pressão e até com menor capacidade de captação de receita, como é evidente, portanto, impossível, quase com incapacidade até de aceder e de concorrer aos fundos europeus que não tinham como garantir os 60%. E eu acho que temos que olhar de forma muito pragmática para o desenvolvimento das sociedades. Todos nós desejávamos, e até o Covid pensou que poderia, e certamente estimulou em parte, o movimento de desanuviamento dos grandes centros urbanos. Mas eu não sei por quanto tempo, porque uma coisa é certa, os grandes centros urbanos continuam a ser de um imenso atrativo. Os arredores das grandes cidades e em todas as capitais ainda mais, como é o caso da Almada, é evidente que canalizam todas as pessoas. Aliás, historicamente, a Almada foi construída e bem por todas as vagas de imigração mesmo interna, não é? Que vinham para a capital, mas depois paravam ali, porque as indústrias estavam ali, porque a Lisnave estava ali. Pronto, portanto, todos os municípios em redor da grande cidade, neste caso da capital, continuam a ter esse aspecto, que é quem quer ir para a capital e não consegue instalar-se lá, é evidente que fica nos arredores. E isso levanta dificuldades que têm que ser encaradas e que, felizmente, com a criação desta nova NUT, vamos repor algum equilíbrio e justiça. É sempre esse, no fundo, o princípio do projeto europeu. Exatamente. E que se aplica ao nível do espaço todo europeu, ao nível nacional, mas também ao nível local. A convergência geográfica e territorial é um princípio que existe nos tratados desde o Tratado de Roma. O Fundo Social Europeu é um dos fundos mais antigos, exatamente porque serve, é um instrumento para promover a coesão geográfica, a coesão territorial e a coesão social. Pois, e eu acho que é isso, falta-nos um ano para as eleições europeias, e fala aqui alguém que chegou a ser mandatária nacional de umas eleições europeias, e eu acho que as pessoas, nos diferentes países, também não é só em Portugal, ainda não têm perfeitamente a consciência da importância deste projeto europeu a esse nível, a nível do nosso desenvolvimento e até quase do nosso cotidiano. Acho que as pessoas habituaram-se à ideia dos fundos, que vamos receber fundos. Mas a União Europeia não é só fundos. Hã? Mas a União Europeia não é só fundos. Sim, e mesmo os fundos têm um propósito. Exato, Pronto, exato. Tem uma dimensão, no caso do PRR, os Estados-membros, Portugal tem um envelope financeiro para financiar os seus projetos, a sua economia, para dar mais resistência, mais resiliência à economia portuguesa, mas na linha de um conjunto de prioridades que foram fixadas pelos diferentes governos ao nível europeu e que são a transição digital, a transição climática, o reforço da coesão social, o reforço dos serviços públicos, ter projetos de futuro para os jovens, etc. Portanto, são, digamos, prioridades europeias que, quando eu falo em prioridades europeias, não caem do céu em Bruxelas, são prioridades que são definidas pelos representantes dos governos, dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, daí a importância das eleições europeias e do Parlamento Europeu, e de facto é um momento, como dizias há pouco, o PRR é para, como foi decidido, é uma única vez, para objetivos específicos e para um tempo limitado. E por isso o PRR tem que ser um sucesso. Mas também estamos a falar do quadro financeiro plurianual, portanto, dos fundos estruturais que integram o envelope financeiro português entre 2021 e 2027. Aí tens alguns projetos para além da habitação, já percebemos que no caso do PRR estás muito focada, e percebo perfeitamente, e explicaste bem a dimensão habitação, e no caso do período orçamental 21-27, tens alguns projetos na cabeça que se vão desenvolver no teu concelho, ou ainda estão, digamos, na fase de concepção? Não, sim, projetos nós temos imensos. Pois. Pronto, a questão não é. Agora, estávamos de facto muito preocupados e estamos muito preocupados
em relação ao novo quadro, que de facto baixou a comparticipação muito, para 40%, e já para não falar do montante que está reservada à região de Lisboa e Val do Tejo, portanto, ou à área metropolitana de Lisboa, vamos dizer isso, porque depois dentro de Lisboa e Val do Tejo também já há outros sistemas. E, portanto, a nossa preocupação é ficarmos muito felizes com a criação desta nova NUT, de que falámos há pouco. Certo. Temos um bocadinho medo, porque se a nova NUT e o novo regime é só para o novo quadro, Portanto, para a partir além de de 27, a a partir de 28, isso significa que temos de facto aqui uns anos que vão ser difíceis. Vão ser colmatados de alguma maneira com o PRR, que acaba a 26, é verdade. Mas alguns outros projetos estruturais quando soubemos aquilo que eram as condições atuais da área metropolitana, tiveram que ser reconsiderados. E, obviamente, com estes montantes e com esta taxa de comparticipação, alguns ficam claramente fragilizados. Até, por exemplo, nós temos um projeto muito grande com a Universidade Nova que está no nosso território, que é o segundo maior campus universitário, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. No Monte da Caparica, e que é toda uma área de desenvolvimento, que é a criação de uma nova zona da cidade inteira em torno do campus, que nós lhe chamamos o Innovation District, e seja ao nível de fundos estruturais, sejam apresentados pelo município, seja apresentados pela universidade e pelos parceiros todos desse projeto, quer dizer, com participações a 40%, vai ser muito difícil, porque ainda por cima são mesmo investimentos estruturais, ou seja, nunca podemos esquecer, eu vou aproveitar isto porque acho que temos que repetir. Portugal é uma referência de boa execução de fundos, ao contrário do que a maioria dos portugueses pensam. É verdade. Portugal tem usado, de uma maneira geral, esses fundos para como colmatar... um bom exemplo. É dado como um bom exemplo, e tem usado esses fundos sabiamente para compensar deficiências estruturais imensas, que é a fatura da ditadura foi muito pesada. Sim. Vamos festejar os 50 anos, não é nada. 50 anos não é nada. Quando tínhamos muitos anos de atraso e falhámos. E mesmo em 86, quando Portugal entrou para a União Europeia em 86, havia as redes de abastecimento de água, de eletricidade, tratamento de esgotos, eram muito Nós inúteis, ainda estamos, sobretudo nas zonas rurais. Ainda estamos a ter que refazer, para além de todo o saneamento que o nosso território ainda não tem, que é uma coisa impensável muitas vezes noutros países europeus, e é em zona urbana, não estamos a falar da área metropolitana. Para além do saneamento que ainda precisamos de fazer, já temos que estar a renovar, por exemplo, todas as infraestruturas. E, portanto, dizendo Portugal é um bom exemplo na execução, tirando em alguns casos, sim, mas isso existe em todos os países. Absolutamente que existem em todos os países. É um bom exemplo na forma como se usam estruturalmente os fundos, mas também não nos podemos esquecer que ainda há muito caminho para fazer, muito caminho para fazer. E por isso é que para nós é tão importante esta criação da nova NUT para a possibilidade de, em termos de fundos de coesão e para a reforma, para investimentos estruturais, podermos continuar e aí sim cumprirmos o projeto europeu, que é criar um desenvolvimento europeu que seja harmonioso, menos desigual, mais equilibrado e que naturalmente crie um espaço da Europa, não como um espaço de riqueza estatística, mas de facto de riqueza real, que é isso que estes últimos anos tem sido difícil. Exatamente, tem sido, e a resposta europeia do PRR foi de facto porque todos os países passaram mal, portanto era necessário haver uma resposta europeia. Mas tu tens a vantagem, no Conselho de Almada, de teres a Universidade Nova, ou o polo da Universidade Nova, porque as universidades e os estabelecimentos de ensino superior portugueses, os centros de investigação portugueses, têm uma capacidade significativa de aceder também a programas europeus. Porque quando nós estamos a falar de fundos estruturais, de PRR, estamos a falar de um envelope nacional. Portugal sabe que vai beneficiar daquele financiamento. Mas para além daquele financiamento, chamados envelopes nacionais, há programas europeus.
Estou a pensar no programa Erasmus, no programa de investigação, o Horizonte Europa, onde a Universidade Nova tem, digamos, uma participação significativa, integrada em redes europeias, e é outra forma de trazer inovação para Portugal e de colocar o teu conselho em redes europeias de investigação. Eu penso que tanto quanto sei, há projetos muito interessantes que participam nestes programas europeus, que é uma dimensão que nós muitas vezes esquecemos. Ou seja, é outra forma de financiar, outra forma de contribuir para a coesão, porque muitas vezes os projetos beneficiam do resultado destas investigações. Aliás, tive a oportunidade de fazer um podcast com uma ex-professora da Universidade de Almada, que hoje é ministra, ou com o deputado Alexandre Quintanilha, exatamente, sobre a participação nestas redes de investigação, e aí também, digamos, há um financiamento da União Europeia para apoiar a coesão, só que é numa dimensão diferente. Portanto, a Universidade Nova compete com outras universidades para aceder a esses fundos. As universidades, eu acho que têm feito um trabalho notável a esse nível. Têm feito um trabalho notável, não apenas ao nível da investigação, de recorrer a esses financiamentos, e têm mostrado como, havendo condições, não há nenhuma. Colmatar o déficit, vamos dizer, até ao nível do saber que nós podíamos achar que Portugal tinha. Os portugueses têm uma grande tendência a pôr em causa as suas próprias capacidades, e acho que as universidades têm demonstrado que, havendo condições para o fazer, não há nada, não há nenhum gene português que impossibilite o mesmo sucesso, o mesmo saber, o mesmo rigor, a mesma inovação do que qualquer outro. Sim, estamos e, portanto, lá. Isso, e ainda bem que isto é reconhecido. Agora, o que é que eu acho que ainda falta em Portugal, e que quando falamos de desenvolvimento, e aqui naturalmente falo também como autarca, que é que esse saber que é produzido, essa investigação, depois saia do meio académico e permita apoiar investimentos. Sim, e que de alguma maneira haja a democratização dessa investigação, que é a sua aplicação em variadíssimas áreas, quer dizer, das mais diversas. E, portanto, quando nós falamos de uma economia do saber, não é só ao nível da investigação, é o que é que o saber depois vai beneficiar. Como é que ele chega à economia e como é que a economia beneficia do saber. E como é que ele transforma a nossa própria economia nesse sentido. Também tem havido grandes projetos que o demonstram, sobretudo aí, devo dizer, Matosinhos, norte do país, de facto têm sido grandes referências. Acho que aqui na zona de Lisboa, e aqui não é só Almada, mas Almada certamente, a ideia do Innovation District é também isso, é criar condições para que todo o saber que é produzido possa haver essa transferência da inovação para a economia, para o social, para o benefício das pessoas e a criação de empresas, de emprego, e quando nós dizemos isso, estamos a criar a vida em comunidade. Pronto. O que eu acho que é muito importante quando falamos da Europa, acho que temos que nunca esquecer de mencionar às pessoas os valores que estão subjacentes. E o que nós estamos a criar é comunidade europeia. Exato. Comunidade europeia, com base em valores que temos que defender muito nestes tempos, que é o valor da solidariedade, que é a crença num Estado social, que é o valor de um Estado de Direito, que o respeito da diversidade. É o respeito da diversidade, são os valores dos direitos humanos, é o valor da tolerância, pronto, eu gosto muito, francófona, me confesso, mas a liberdade, igualdade, fraternidade diz praticamente tudo. Dizem tudo. E isso são os valores europeus, e é esses valores que a Europa, nas suas várias instâncias, constroem mesmo com os fundos. Qual é que eu acho que é o lado positivo? É que depois daqueles anos terríveis entre a crise do subprime e depois a troika e pronto, as crises das dívidas soberanas, em que a Europa andou completamente desnorteada, acho que Mas parece ter aprendido a lição. Assim eu acho que aprendeu a lição, sobretudo quando veio um vírus que esse não faz a mínima ideia o que é que são as fronteiras. E, portanto, de repente, não havia bons nem maus alunos, e aí se percebeu a importância destes valores
que são, de facto, os valores que sustentam o projeto europeu. Mas é por isso que é preciso valorizar as eleições europeias, participar nas eleições europeias, porque esses valores que tu referiste e que são os valores europeus, são os valores das democracias europeias. Porque a extrema-direita europeia não defende esses valores. E se puder combate esses valores, e se puder destruí-los, tudo fará para isso. Mas eu tinha uma questão final só para te colocar. Mas eu posso só dizer uma coisa em relação a isso. É bom não esquecer que, como muitas vezes as eleições europeias são usadas para penalizar os governos nacionais, as primeiras grandes vitórias da extrema-direita têm sido na Europa. E que, como dizia bem Margarida, a extrema-direita que é contra a Europa. Portanto, mais uma vez, deixo aqui este apelo que é, não, as eleições europeias não são eleições menores, não podem servir só de carta de arremesso ou de protesto legítimo, o protesto é sempre legítimo, não estou a pôr em causa, mas contra os governos nacionais, e a construção de um espaço europeu naqueles valores fundamentais é mais do que nunca fundamental, porque de facto temos movimentos de extrema-direita e também alguns de extrema-esquerda, diga-se passagem, que põem em causa muito a Europa e que, por muito que seja difícil, temos que ter a capacidade de continuar a defender, a impor e a construir esses valores na prática, e isso as pessoas têm que sentir no seu cotidiano, e aí governos nacionais e governos locais são fundamental. Só uma questão final. Como sabes, eu sou correlatora do quadro financeiro plurianual 21-27 e tu és autarca. E, portanto, gostava de perceber o que é que tu achas que funciona mal nas regras dos fundos, na gestão do fundo. Quais são as orientações que vêm da União Europeia que vos criam dificuldades? Tu me disseres que não têm dificuldades e que tudo funciona lindamente, fico muito satisfeita. Mas também gosto de ouvir críticas, porque quando nós estamos a negociar e a discutir estas questões, precisamos sempre de saber qual é o impacto que os acordos que nós fazemos têm nos autarcas, nas autarquias, que depois vão lidar com esses financiamentos. Mesmo para terminar muito rápido, não é fácil. Não é fácil dizer. Vem-me imensas coisas à cabeça. Mas se vierem mais depois deste podcast, podes-me fazer chegar. Tanto mais é difícil que nós estamos justamente, uma das nossas maiores críticas era justamente aquilo que aparentemente vai ser resolvido com a criação da nova NUT. Portanto, essa era uma delas. A outra das questões é, reconhecendo a importância, e há também uma responsabilidade nacional, porque também são os países que definem as áreas para as quais querem canalizar os seus fundos. Naturalmente, como uma autarca que tem que lidar com uma realidade que é muito concreta do meu território e da minha população, isto é uma pretensão. Sim, claro, mas eu da população que eu represento, não é? Que Câmara usa essa linguagem. Mas da população e do território que eu represento e para o qual trabalho e me dedico, às vezes existe demasiada severidade, ou seja, pouca flexibilidade em termos de adaptação dos mais critérios. Flexibilidade. Pronto. Essa já percebi. Mais flexibilidade. E depois, não posso não dizer a imensa lacuna que há nos financiamentos para a área cultural. Mas, quando nós fizemos a negociação do quadro financeiro plurianual 21-27, conseguimos um aumento do orçamento, e uma parte significativa do aumento do orçamento, além de triplicarmos o programa Saúde, foi exatamente aumentar o programa Cultura. Porque a cultura durante a Covid tinha estado congelada. Mas eu registro também e estou completamente de acordo contigo. Porquê? Porque não há nenhum projeto europeu, não há políticas de educação, não há políticas de emprego, não há políticas sociais, não há, eu até me atrevo a dizer, não há política desportiva, não há política de inovação, se não tiver políticas culturais como sendo quase aquilo que nos une, aquilo que junta estas áreas todas. E portanto, constrói as diferentes identidades. Sim, e que não são identidades estanques, são do património à inovação. A cultura é aquilo que democratiza isto tudo, que tira
todas estas áreas do seu nicho, que é importante, e que as devolve a todos. Pronto. Portanto, registro 2 observações: mais flexibilidade e mais financiamento para a cultura. Sem Muito dúvida obrigada, nenhuma. Inês, por termos estado a falar da Europa, para quem se sente na Europa, mas também sente que a sua proximidade é com os cidadãos do seu concelho. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Foi um gosto.